Jesus veio salvar os perdidos. Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitas pessoas que nos ouvem diariamente podem ficar intrigadas com essa palavra perdidos. Jesus veio salvar os perdidos. Quem são esses tais perdidos? A Bíblia se refere a todos os seres humanos que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, que estão perdidos. Essa é a declaração bíblica, daí a razão por que Jesus disse que veio buscar e salvar os perdidos. E nós encontramos na Bíblia pessoas que se sentiram assim perdidos. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 30 a 31, há o registro de um homem que se achou perdido e clamou angustiadamente: Senhores, que devo fazer para me salvar? Ora, uma pessoa que pergunta: que devo fazer para me salvar? É porque se encontra perdido e precisa de salvação. A resposta pronta de Paulo foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua família. Logo, perdido se refere às pessoas que ainda no mundo não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Estritamente falando, ninguém diante de Deus tem desculpas de não estar salvo. Muito especialmente após ouvir a mensagem do Evangelho. Foi a ordem de Cristo que este Evangelho fosse pregado a todo mundo. Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. De modo que dizemos, à luz da Bíblia Sagrada, que todo ser humano que ainda não aceitou Jesus como Salvador e Senhor está perdido. E se achando nessa situação de perdido, ele não é uma pessoa indesculpável aos olhos de Deus, muito embora possa alguém dizer: mas existem pessoas na terra que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho. Se não ouviram abertamente a mensagem do Evangelho, essas pessoas ainda não são indesculpáveis, porque a existência de Deus se prova pelas obras da criação, o que demonstra que cada um de nós tem o dever de reconhecer o direito de Deus sobre nossas vidas e nos aproximar dele, buscando aceitar aquele que ele mandou do céu para a nossa salvação. O apóstolo Paulo, falando sobre essa situação com relação a desculpas que alguém possa alegar, e ele diz que todos os seres humanos são indesculpáveis. Romanos capítulo 1, versículos 20, diz o apóstolo: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. E eu vou dizer para você, meu prezado ouvinte, algo que você talvez discorde francamente e abertamente.
Sabe quem primeiro pregou o Evangelho na terra? Primeiro, a natureza criada por Deus. Diz o texto bíblico do Salmo 19, versículos 1 em diante: os céus proclamam, declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz, de modo que a natureza proclama, declara, anuncia as obras de Deus, o que torna todos os homens, todos os seres da terra, indesculpáveis, sem poder alegar que não ouviram a mensagem do Evangelho. Logo, com isso, poderiam se dizer ignorantes da mensagem do Evangelho e não querer e não tendo a obrigação de seguir. O versículo 21 do capítulo 1 de Romanos prossegue dizendo: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, o homem natural, ele acha uma loucura certas declarações da Bíblia Sagrada, mas quero dizer, meu prezado ouvinte, repetindo, perdido é aquela pessoa que não ainda aceitou o Salvador e Senhor Jesus Cristo. E a mensagem do Evangelho está sendo pregada em nossos dias, como sempre foi pregada, mas o homem sempre apresenta uma desculpa para recusar o que Deus lhe oferece graciosamente, como diz o apóstolo Paulo: pela graça, que significa favor imerecido, é que sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E Jesus contou uma parábola que se acha no livro de Lucas, o terceiro Evangelho, capítulo 14, 16 a 20, sobre um homem que promoveu uma festa. E promovendo uma festa, ele mandou seus servos saírem e fazerem convite para amigos, pessoas conhecidas. E diz o texto bíblico que um certo homem fez uma grande festa e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei, portanto não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Ora, desculpas que nós diríamos esfarrapadas daquelas pessoas convidadas para o grande banquete, mas que na hora de aceitar o convite, cada qual dá a sua desculpa e se ausenta
daquilo que é chamada a grande ceia, que prefigura o banquete da salvação. No livro de Isaías diz o texto do capítulo 55, versículo 1: ó vós que todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço. Este texto de Isaías é paralelo com este grande banquete. O grande banquete da salvação está sendo apresentado por todos os meios de comunicação, pessoalmente, em contatos pessoais, e o homem procura desculpar-se diante de Deus, mas seja qual a desculpa, evasiva, argumento ou objeção, a Bíblia tem sempre esta mensagem a ser propagada, e este evangelho será pregado a todas as nações, e então virá o fim. E eu quero perguntar a você, meu prezado ouvinte, concluindo estas palavras, como você tem encarado a situação de você ser chamado na Bíblia de perdido, de você tomar conhecimento que Jesus veio salvar os perdidos. Para concluir esta obra da redenção, diz a Bíblia que ele morreu por nós. Está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá na cruz, quando Jesus estava sofrendo dores atrozes, diz o texto bíblico de 1 Pedro 2,24, que ele carregou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Você não precisa ser condenado pelos seus pecados, crendo que Jesus é o seu substituto e fez expiação dos seus pecados pela sua morte na cruz. E a prova de que a obra redentora de Cristo foi aceita pelo Pai está no fato de Jesus ter ressuscitado ao terceiro dia da semana. Aliás, no primeiro dia da semana. Está no livro de Lucas 24, do versículo 1 em diante, quando as mulheres santas foram ao sepulcro pensando que Jesus ainda estivesse sepultado, encontraram a porta do túmulo aberta, chegaram, examinaram o túmulo e não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ali não estava o corpo, mas logo depois ainda estavam elas perplexas, quando dois anjos se apresentaram e disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, porque ressuscitou, como havia dito. Por fim, Jesus apareceu aos seus discípulos, eles ficaram atemorizados, pensaram que era um fantasma. Jesus os tranquilizou, dizendo: apalpai-me e vede que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aí está a obra que Cristo realizou. Passou mais 40 dias com os seus discípulos aqui na terra, depois de ressuscitado. Por fim, ascendeu aos céus à vista de todos, e ao subir, os anjos disseram: esse Jesus, que dentre vós foi elevado às alturas, ele há de vir da forma como para o céu o vistes subir. Meu prezado ouvinte, não permaneça perdido. Aceite a Jesus como Salvador e Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade
Ele é a vida, e disse ele: ninguém vem ao Pai senão por mim. Faça isso. Amém.